Opa! Então vamos lá, vamos começando, vamos se ajeitando aqui na cadeira, vamos relaxando, vamos esperando mais um pouco. Vou esperar aqui uns minutinhos aqui pra galera chegando, pra galera ir acessando. Galera, pode falar aqui no chat, eu vou comentar com vocês. Então fala quem vai chegando, quem já tá aqui, como estão as coisas aí, como estão a vida. Boa! Eu tô um pouco gripado, né? Então vou falar com uma voz um pouco de pato. Mas espero que vocês perdoem eu, né? Então vamos lá. Então hoje a gente tem mais uma aula de História do Zero. Hoje, né, vai ser a nossa terceira aula de História do Zero, né? Então vamos lá, o que a gente vai falar sobre hoje? Então vamos lá, primeiro vamos começar me apresentando, né? Primeiro vamos falar como tá a imagem, né? Se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, como estão as coisas aí, como estão as coisas hoje. Então vamos lá, vocês estão me vendo, estão me ouvindo, como tá a conexão, como tá a imagem, como tá o quadro. Boa, se ninguém falou nada, quer dizer que tá tudo bem. Então vamos lá. Então meu nome é Kevin, basicamente, meu nome é Kevin. Eu sou professor de humanidade aqui do cursinho online Parta. Eu tive ótimos resultados no Enem, no primeiro, no segundo, terceira vez que eu fiz. Todas as vezes eu consegui passar em universidades públicas, né? Inicialmente passei em São Paulo, depois eu fui pro Nordeste, né? Eu conto essa história sempre, né? Eu queria ficar perto da praia, depois voltei para São Paulo, porque né, São Paulo onde tá a grana, onde tá o modo de vida, né? O modo de vida não, né? Onde estão as coisas, onde as coisas estão acontecendo, né? Maravilha. E eu já preparo alunos já há 3 anos, né? Atualmente eu estudo no exterior, estudo em outra parte, né? Do mundo. Então vamos lá, nosso plano de aula. Então nosso plano de aula é o seguinte. Hoje a gente vai falar sobre Grécia Antiga, a gente vai falar sobre o período pré-homérico, depois sobre o período homérico e por fim o período arcaico. Aqui não está todos os períodos da Grécia, né? Por que não está todos os períodos da Grécia aqui? Basicamente porque é muito tempo, né, para falar tudo eles, né? Mas basicamente é isso que a gente vai falar. Então vamos lá, História do Zero, né? Então vou começar aqui falando da Grécia Antiga, né? Então, o que é a Grécia Antiga? Então vamos entender o que é a Grécia. Primeiro vamos lá entender como viviam esses povos, como viviam o pessoal dessa região. Boa! Então vamos lá. Então a região da Grécia ali é mais ou menos essa região aqui que eu estou mostrando aqui no mapa, né? Então ali é uma região muito montanhosa. Então se você olhar para um lugar, você olha a montanha, para o outro lado você vê ali mar. Então, muito importante essa questão geográfica, né? Porque a questão geográfica, ela tem muita influência. Ela tem muita influência na hora da gente pensar as civilizações, de pensar o que a gente está fazendo, e por aí vai. Então, pensar como surgem as civilizações. Então, ali tinha um povo, né, que vivia antes lá, né, que a gente conhece pouco. Mas, basicamente, a cultura grega, ela surge aqui, nessa ilhazinha aqui embaixo, né, que é a ilha de Creta. Então, se você olhar aqui na pontinha aqui do mapa, lá aqui do final, escrito Creta, a ilha de Creta. Boa, então, vamos lá. Então, essa civilização, esses povos, né, são povos indo-europeus, eles vão descendo ali da Europa e vão parando aqui, nessa parte aqui da região pré-homérica, né? Período pré-homérico, tem aqui a realeza palaciana, né? Governados por Minos, né? Então, 6 aqui se chamam Minos, aqui. Então, esse período pré-homérico, a civilização, né, do período pré-homérico, é o que a gente chama de civilização cretense. Então, o pico, né, desse povo. Esse povo atinge um pico, né, de civilizacional, de civilização, né? Chegam a ter um rei, já ter palácios, né? Por isso realiza a palaciana. E agora a gente tem um reinado, tem um sistema complexo de economia, social, né? Eles sabem escrever, né? Eles têm uma escrita hieróglifa, né? E por aí vai, né? E eles têm um domínio comercial marítimo, ali sobre o Mar Egeu, sobre o sul da Grécia, e por aí vai, né? Basicamente, do comércio de artesanato. Eles dominam antes dos fenícios, né? Essa região, né? Isso é muito importante. Boa.
Então, mais tarde, o outro povo, né, que vem lá da Europa, né, do leste ali, ele vai descendo, né, esse povo aí, os aqueus, né, os aqueus, os jônicos, os dórios, é basicamente desses casos que a gente vai falar. Né? Só que ele não muda, né? Eles dominam a região, mas eles não mudam o que está rolando ali. Ele fala, não, peraí, gostei do que tem esse palácio aqui, de ter um rei. Não, 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 não. Vamos lá, vamos deixar como tá, nada de ficar mudando muito, né? Deixa que tá funcionando. A gente tem um período chamado Creto Micênico. Por que Creto Micênico? Aquela ilha se chama Creta, né? A principal cidade que os aqueus constroem se chama Micena. Creto Micênico, né? O pessoal dali de Creta com o pessoal da ilha Micênica. Então eles conservam ali na realeza palaciana os reinos, né? Os reinos passam a ser reinos independentes, então cada cidade ali, cada reino, né, no caso, como que fala, elege suas próprias leis e por aí vai. E aí tem uma expansão marítima, né, cultural, né, aí eles configuram a cultura grega e por aí vai. E isso vai se conservando ali até o século XI com a invasão dos dórios. Bom, a invasão dos dórios já é diferente, porque os dórios são sangue no zóio. Os dórios são punks, né? Os dórios, eles chegam já matando todo mundo, botando fogo, né, na capital. E eles falam, não, que mané, reino, não, a gente vai acabar tudo isso aqui vai terraplanar esse lugar aqui, a gente é muito doido, né? Então os dórios ali, eles chegam dominando e eles acabam com esse período, né, de realeza palaciana, a cidade meio que volta atrás, né? Ela se torna uma cidade rural, né? Toda essa esplendor ali acaba com a invasão dória. E aí a gente tem a primeira diáspora grega, porque a galera começa a se esconder dos dórios, né? Tipo, não tem dória aqui, vamos lá pra essa cidade aqui, essas ilhazinhas aqui, vamos se isolar porque tenho medo dessa galera, essa galera é muito louca, né? Essa galera vai me matar, eu não quero ficar aqui não. Né? Então aqui começa uma primeira diáspora grega, os gregos vão se espalhando ali para aquela região, né? Só uma coisa muito importante, o que é grego, né? Grego são os povos que viviam naquela região e tinha cultura, mitologia, cultura e língua grega. Isso quer dizer que se eu estiver lá na Espanha e alguém falar grego, para eles, ali fazia parte da Grécia. Não é? Os próprios gregos não se chamavam si próprios de gregos, se chamavam de helenos, né? Essa religião chama Helênia. Né? Maravilha. Então, agora a gente termina o período pré-homérico e agora a gente tem um período homérico, que é um período que tem uma inflação dos gentílicos. A galera gentil lá, não, ninguém é gentil. A gente só tem uma questão dos genos. Então, genos era uma grande comunidade de base familiar, ou seja, né, todo tipo laços sanguíneos, laços, né, de parentesco ali, governado por um cara que era o patriarca. Esse cara era o pater, era chama o pai, né, o pai Taon. O pai Taon ali do rolê era o que mandava no negócio, né, ele é liderado por esse cara. Mas aqui não tem propriedade privada, ainda tem um sistema coletivista, então as coisas são de todo mundo, né? Só que aqui, com o tempo, isso vai ter uma degradação, né? Porque, né, o pater vai querer que os filhos dele, os descendentes dele mais próximos, né, dominem ali a terra, e outro que tá difícil produzir para todo mundo, né? Então, fala, olha, você aí com tua namorada não vai morar no meu puxadinho, não. Você vai ter que buscar outros lugares aí para você produzir aqui. Lembrando que eles se escondiam, né? Eles estavam ali, uma região montanhosa, uma diferença de produzir. Então, né, diz a lenda que estavam colocando vinho para todo mundo, até chegou no carinha ali e falou, acabou o vinho. Não tem mais não, vai buscar o seu vinho. Né? E aí eles começaram a se expandir. Aí tem uma segunda diáspora grega, que ele vai expandindo ainda lá pelo mapa. Então essa época é uma era das trevas, né? Não quer dizer que tudo aquilo lá era mal, né? É só porque ali a elite não tinha escrita, né? Os dórios não escreviam, os dórios só passavam as coisas oralmente, né? Tinha uma tradição oral de ficar explicando e por aí vai. E a gente tem a substituição também do bronze pelo ferro. Então eles influenciados ali pelos egípcios, os egípcios tinham bronze, só que os dórios já dominavam o ferro, é uma galera militarizada ali pra caramba, então eles acabaram adotando o ferro também. E aí, os registros, os melhores registros que a gente tem são os poemas do Heródoto, né? Odisseia e Ilíadas. Eu muito sugiro que você vá procurar o que está escrito nesses poemas. Isso aqui é muito importante
né? Muito importante saber, né? Você pode encontrar aí numa googlada, né? E dar uma lida. Isso aqui é bem legal. Não precisa saber de tudo, porque não vai cobrar isso no vestibular, mas pode ser que caia uma passagem disso. Boa! Agora a gente tem um período mais importante nessa aula, então você aí que está na nossa aula, presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Quando digo muito importante, quer dizer que é muito importante mesmo, né? Então lá, período arcaico, então ali de 800 a 500 a.C. Tá, Kevin, o tempo está voltando para trás, então vamos lá, né? A gente separa, né, até o nascimento de Cristo, então quando chega mais próximo do nascimento de Cristo, tem menos tempo para ele nascer. Vamos dizer assim, né? Claro que não nasceu exatamente na data, no ano zero, né? Mas é esse ano que a gente considera. Então, vamos lá. A gente também tem lá as ideias de genos, né? De que as terras vão ser mais passadas ali pelos páteras, né? Os páteras querem que se tem bem, são as pessoas que têm mais relação próxima, familiar com ele, né? Então, agora a gente vai ter uma ideia de uma divisão social mais complexa, embora toda a relação da cidade é uma relação muito afetiva, muito de parentesco. Então aqui temos o indivíduo faz parte de uma família, e essa família faz parte de uma união de famílias, que é os clãs. E os clãs faz parte de umas fatríadas, né? Fatrias. E as fatrias faz parte de tribos, e das tribos, essa união de tribos faz parte de uma polis, uma cidade-estado autônoma, que decide sobre a sua vida, sobre suas coisas, sobre tudo que fazem, né? Então, o indivíduo, ele tem relações quase de parentesco, tem quase relação de sangue com a cidade. O que isso é importante? Bem, a gente tem muito respeito pela nossa família, né? Mãe, pai, irmão, né? Ali, a cidade é composta de pessoas que têm laços sanguíneos com os fundadores, né? Com quem, né, funda a cidade. Então, tem uma relação de fraternidade, solidariedade, né? Então, começa a ideia de que, bem, essa propriedade aqui que eu circulei, aqui esse quadradinho de terra é meu. Porém, a rua é nossa. Essa comunidade é nossa. Né? Começa uma ideia de público, de nosso. Não nosso, mas nossos cidadãos da cidade. Não é se alguém chegar ali do outro, não faz parte do bonde, fala, paciência, né? Você não faz parte da nossa cidade, você vai se submeter a nós, né? A nós. Algumas cidades adotam democracia, a gente fala sobre isso, mas a maioria adota uma estrutura social oligárquica. O que é oligarca? Oligarquia, ou seja, né? A ideia da própria democracia é um pouco complexa aqui, né? Oligarquia é o poder na mão de poucos, alguns, só uma galera, né? Não é todo mundo. Boa, então a gente vai pegar dois exemplos, né, de uma cidade, né? Uma oligarca, uma outra que desenvolve mais uma oligarquia. Então, Esparta é a oligarquia e militarizado no nível hardcore, assim, vamos dizer assim. Então, é uma região que passa uma dominação dória. Lembra que o Dória, eles já eram muito militarizados, né? E o povo local, né? Lembrando que aquela ali está na região da Lacônia, né? Na península do Peloponeso, né? Os dórios eram uma galera já sangue frio, uma galera sangue dos dórios, uma galera militarizada, né? E aí ele força os povos, né, locais à servidão, que são os ilotas, né? Então ali eles são escravos, são servos, né? E os descendentes dos dórios, né, são os pampampam do rolê, né? São os espaciatas, né? Então, os passeatas, eles são treinados, né? Eles são militarizados, eles têm um treino pesado militar para tanto ter uma manutenção do poder, né? Deixar os ilotas ali quietinhos no lugar deles, né? Porque quem domina é nós. Tanto para expandir, né? Para dominar outras cidades e por aí vai. Então, a educação dos espacianos, dos pisciatas, né? No caso, dos espaciatas, é muito voltado à militarização, muito voltado à questão física, a treinar para a guerra, né? Então, como era essa educação espartana? Primeiro tinha, né, o infanticídio. Então, vamos pegar desde o começo o que significa. Então, a galera pegava, a criança nascia, pegava a criança, olhava ela assim, isso aqui, olha, tá gordinha aqui, tá fortinha, né, a saúde tá boa. Então, essa criança merece viver, essa criança merece ser um espartano, né? Opa, olha aqui essa outra criança aqui, tá com o pezinho torto. Opa, essa aqui é surda, né? Essa criança aqui, essa mãozinha aqui não vai dar não, né? Então, essa criança
era considerada fraca, né? Ela não tinha direito de viver. E aí jogava a criança no penhasco e a criança morria, né? A criança tipo bebê, né? Então se o bebê tinha boa saúde, né? Era considerado forte, tinha o direito de viver, né? Aos 7 anos ele ia crescer com sua família, com sua mãe ali. Aos 7 anos ia ser tirado da família, né? E passar a viver em unidades militares. Então, desde criança, o menino vai viver na tropa de elite, no pé de passaí da vida, né? Então, ele vai dormindo ali no relento, no chão, andar descalço, andar pelado, né? Já aprender a guerrear e pegar a espada né? Em muitos sentidos, né? Essa parte depois a gente fala. E escudo, né? Aprender a arte da guerra e aprender a caçar ilota, né? Ilotas são lá os servos, né? Submeter ele a sofrimento, chicoteio. Enfim, a criança passava, ele engolia o pão que o diabo amassou. Tudo isso para estar pronto para a guerra. Porque é uma sociedade baseada na guerra, né? Na violência. E por aí vai. E aí, se ele sobreviver a tudo isso, né? E as guerras e tudo mais, aos 20 anos ele passa a ter direitos políticos. E é isso que a gente vai falar agora. Como é o sistema espartano, né, de político, né? Então, o governo espartano ele é um grande oligarca, uma oligarquia política, poder na mão de poucos. Quem é esses poucos? Primeiro, os esparciatas, né? O esparciata é o único cara que é considerado cidadão nesse caso aqui, né? Então, a gente tem uma ápela. A ápela é um grupo composto por homens, né? As mulheres aqui nem pensavam, não tinha nenhum direito político, era só para procriação, né? As mulheres não mereciam nem amor nesse momento da história, né? Na concepção deles. Depois a gente pode falar sobre isso mais tarde. Era composto por homens de mais de 30 anos. Então, subir de 30 anos, ele já poderia fazer parte da ápela. E a ápela elegia, né, os gerontes da Gerúcia e também o conselho de Éforos. O que são esses grupos? Esses grupos são grupos legislativos, executivos, galera que decidia as leis, eles decidia a sociedade, que tinha o poder de decisão. Né? A Gerúcia era composta por velhos, por isso Gerúcia, né? Tipo gerontologia, né? Estudo da velhice, do envelhecimento, né? E por aí, esse gero tem o sentido de tipo falda geriátrica de pessoas velhas, para pessoas velhas. Então, Gerúcia era lá dos conselhos dos velhos, que era eleito pela ápela. Eram 28 e 2 reis, que eram os principais, né, ali do governo espartano. Esses 2 reis compunham uma diarquia. Por que diarquia? Diarquia 2, 2 reis, diarquia. E o conselho de Éforos, que também tinha um certo poder, mas era muito menor, né, porque a Gerúcia era a que mandava aí em todo o rolê. Bom, então se até aqui você já tem alguma pergunta, pode escrever a pergunta ali na descrição, eu respondo. Próxima, a gente fala um pouco agora de Atenas, né? Atenas ali fica localizada na região Ática. Então lembra lá do mapinha, mostrei, né, onde é a Lacônia, e depois aqui para cima a gente tem a região Ática. Então ali tem uma região principalmente colonizada pelos jônios. Jônios são dos povos gregos, primeiros deles que chegaram ali à região. Então, a estrutura de poder inicialmente uma monarquia, né? Chamam bacalhaus, né? São os primeiros, né? Mas isso tem pouco, né? Por pouco tempo depois, os eupátridas, né? Eupátridas, no caso, eles dominam ali e se tornam uma aristocracia. Então, vamos lá. Eu fiz aqui a estrutura social, os eupátridas eram os grandes boss aqui do rolê. O que acontece com Atenas? Atenas, né? Também tinha a questão lá dos genos, né? Então, esse sistema vai caindo, vai se degenerando. Aí o cara falou assim, beleza, a gente vai ter que fazer propriedades privadas, então eu sou o boss aqui, né? Então os meus filhos vão ter mais terras do que o resto da galera, né? Os meus parentes mais próximos vão ter, né, mais terras para essa galera. Os mais distantes vão ficar com terras menores, ou não vão ficar com terra nenhuma, ou vão trabalhar para os meus filhos, e vai ser assim. Os caras que tinham mais terras, que eram mais ricos, né? O eupátridas, que eram os grandes proprietários, era a galera que era ali no topo ali da nossa pirâmide, né? No topo do rolê. Os geórgos já eram os pequenos proprietários, né? A galera que tinham, né, no primeiro momento, certo poder, né? Certo poder econômico,
Mas depois eles vão começar a ter problemas, porque lembra lá que acabou o vinho, a galera foi lá colonizar outras partes? Essas terras eram muito mais produtivas, produziam muito mais, um cereal melhor e mais barato, né? E a galera parou de comprar dos de órgão, porque produz um cereal ruim, caro, ele começa a se endividar, começa a ficar com problemas e pegar dinheiro emprestado do Eupátridas, que tinha muito dinheiro. Só que nessa época, a dificuldade era o seguinte: se eu devia muito dinheiro, eu virava escravo. Então aí já começa o primeiro conflito. Depois temos os demiurgos, né? Os demiurgos, eles têm a seguinte questão: agora a gente tem um comércio, né, entre as colônias e a Grécia, né, as colônias onde a Grécia, né, ocupou esses territórios, estão produzindo melhor. Então, quem está fazendo mais comércio, ganhando muito dinheiro, os demiurgos, eles começam também a passar bastante ter poder. E esses conflitos entre as classes que vão gerar essas mudanças sociais que eu vou falar daqui a pouquinho. Por isso a gente tem os metecos. Os metecos é a galera que não tem direito nenhum. São os estrangeiros, são os imigrantes. Por quê? Atenas, tanto Atenas quanto Esparta, você viu que tem uma relação sanguínea, uma relação de ascendência, uma relação familiar, né? Os metecos não têm relação nenhuma. Não tem relação familiar. Não tem relação para mandar em alguma coisa. Eles vêm de fora. Não tem relação com a cidade. Então não tem nenhum direito político, né? Eles estão ali no topo, na base ali da sociedade. E por último, os escravos, que não têm direito nenhum, né? São escravos. E por aí vai. Inicialmente, não tem pouco escravo, né? Mas aí com a economia, né, se baseando ali na oliva e no vinho, vai precisar de bastante mão de obra. E aí vai começar também a escravização lá dos geórgicos. Então vamos lá, esse conflito entre essas classes, né, gerou, né, como que fala, pautas sociais que eles queriam que mudasse na sociedade. A primeira é ter leis escritas, porque os eupátridas falavam assim: olha, a tradição manda assim, mas era uma tradição oral, não tinha escrita. Então a galera falou assim: não, tem que ter uma lei escrita que vale pra mim, vale pra você, vale lá pro Silvio Santos, que é rico, e vale pra mim, que é o pé rapado, eu Cleidson, né? Calma lá, tem que valer pra todo mundo, né? Aí o Drácon, que, né, faz parte ali de uma parte abastada da sociedade, falou: beleza, vocês querem lei? Mas vamos fazer uma lei, uma lei completamente pesada, assim, né? Uma lei hard que quem vai cair nessa lei vai ser só quem não é rico. Né? Vocês querem uma lei? Beleza, a gente vai fazer uma lei, mas vocês que vão se estrepar. E aí, então, por isso tem essas leis rigorosas, draconianas, né? Porém, já é um grande avanço, porque agora temos leis, tem uma coisa escrita, né? Então, quebra o monopólio dos eupátridas, da tradição oral, né? As coisas, agora tem uma lei escrita, ó, tá na lei, tem alguma coisa para mostrar. Depois sobe o Solon. O Solon tem uma certa importância também. Solon e Drácula são duas pessoas, são os legisladores. Ele aboliu a escravidão por dívida. Então lembra que eu falei que os geórgos, eles tinham um problema de que eles estavam devendo para o padre e ficavam escravos. Então o Solon veio para salvar essa galera. Por que o Solon é bonzinho? Não. Porque Atenas já tinha se expandido tanto, e tinha tanta galera que virava escravo, que não precisava ter mais escravo. Já estava, esses postos estavam ocupados, já tinha escravo bastante para produzir para todo mundo, então não precisava. Ele abranda as leis draconianas, eles estão as leis com mais brandas, mais calmas, mais de boinhas, né? E aí começa uma pressão política censitária. Censitária que é baseada no censo, né? Pessoas que têm terra. Então quem tem mais terra, né? Claro que tem mais poder, mas todo mundo que tem terra pode se tornar cidadão, pode, né, votar, né? Lembrando que tem que ser filho de pai e mãe ateniense. E aí tem a criação da Búlia e da Eclésia. Boa, então esses Búlia e Eclésia são dois órgãos, né, sociais de decisões ali de Atenas. Então, a criação ali tem 400 pessoas, e o outro tem poucas pessoas, né, mas em geral ainda o poder ainda não de poucas. E aí o povo, né, o povo geral, ainda mais, né, os demiurgos, que eles estavam, né, conseguindo mais e mais poder, começam, né, a abalar essa estrutura aqui. E aí ele pensa o seguinte: cara,
vamos derrubar esses caras aí, vamos colocar uma galera que é mais da nossa galera aqui. E aí se formam as tiranias. Mas muito importante, a ideia de tirania nessa época é diferente da nossa ideia de tirania. Né? Tirania para eles não tinha nada a ver com ser uma pessoa rigorosa, uma pessoa que, né, quebra a galera na porrada, que prende os cidadãos, né? É um cara que está só acima das leis, vamos lá assim, os tiranos. Muito baseado, baseado, né, tipo, apoiado pelas classes mais baixas. E se ele é apoiado pelas classes mais baixas, os menos abastados, eles também têm pautas para eles. Como exemplo, Pistratos, né, Pistratos que ele tem a distribuição de terra entre os camponeses. Então eles pegam essas terras da aristocracia e começam a distribuir para os camponeses, né? Claro que não fez isso porque ele é bonzinho. Na verdade, a sociedade ali, ó, a tendência estava tudo sendo balançada, já estava tudo na treta, né? A galera, os escravos tretando, né, tipo, conflito, né, entre as classes ali, né? Ele dinamiza o comércio, né? E tenta apaziguar as coisas, mas também sem muito sucesso. E ele morre, né? Acontece, né? Todo mundo morre. Eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. E ele morre. Ele deixa, né, para ser sucedido pelos seus filhos, Hiparcos e Hípias. Só que a galera não curtiu os filhos dele. Falou, não, tira essa galera daqui, não vai dar não. Bota outro aqui, ó. Clístenes, gostei do nome dele, ó. Bota o Clístenes. Né? E o Clístenes também. Ele é conhecido como pai da democracia. Por que pai da democracia? Porque ele já começa a fazer os cargos de eclésia divididos por demos. O que é demos? Demos em grego significa povo. É demo de demônio? Não tem nada a ver com demônio. Demos significa povo. E aí esse povo, né, os cargos elegidos, é uma formação de 10 tribos. E ele também começa que essas tribos, esses cargos, eles começam a ter representações em todas as classes sociais e de todas as localizações de Atenas. Então vai ter o demos aqui da litoral, vai ter o demos aqui da parte, né, mais da cidade, vai ter o demos ali do interior. Então cada um vai ter uma representação. E os membros da bule, né, ele também passam a ser eleitos por sorteio. Ou seja, como eu vou colocar esses cargos para todo mundo, de uma forma que eu não vou excluir ninguém, não vou olhar a classe social, não vou olhar se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se as pessoas têm 3 dentes, 32, 45, se as pessoas andam de chinelo, Havaianas ou andam de Nike. Né? Isso aqui é só uma brincadeira, não tinha nem Nike nem Havaianas nessa época. Então ele faz isso por sorteio. E ele também cria o ostracismo. O que é o ostracismo? Então, os cidadãos que eram considerados perigosos para Atenas, uma galera que, a galera que a gente não quer que essa galera esteja aqui, né, ele era colocado em ostracismo, ou seja, ele ficava cerca de 10 anos longe, né, perdia os direitos políticos, iam lá para bem longe, e por aí vai. E não vai votar, não tinha direito político nenhum. Maravilha? Então esse aqui é o último período, o último cara aqui que é importante aqui da Atenas pra gente. Então a gente viu as diferenças das duas sociedades que existiam na Grécia arcaica, ou seja, tinha sociedades militarizadas como era a Esparta, e agora uma cidade que tem o primórdio da democracia. Mas a democracia ainda assim era na mão de poucos, porque 10% da sociedade ateniense tinha pai e mãe ateniense, eram homens, porque mulheres não podiam participar da democracia, não podiam votar, não tinham poder de decisão, e tinham terras. Eram só 10% da sociedade. Todos os demais da sociedade eram perrapados, assim, uma galera que não tinha, como que fala? Não tinha influência, não tinha poder de voto, não tinha direito político. Maravilha? Então, vamos lá. Então, em 1 hora, menos que 1 hora, ou seja, em 32 minutos, para ser precisamente, né, a gente falou sobre o período pré-homérico da Grécia Antiga, a gente falou sobre o período homérico da Grécia Antiga, o período arcaico da Grécia Antiga. Ainda tem o período clássico e helênico, que a gente vai falar na próxima aula. Olha só, então tudo isso em 32 minutos. Imagina que a gente falaria em mais tempo. Né? Isso é só 5% que você precisa saber para
amacetar o Enem, para arrasar, para demolir o Enem e passar aí na vaga dos seus sonhos, né? Passar em medicina, em história, né? Se passar em história eu também acho muito legal. Passar em enfermagem, cinema, né? Qual seja a profissão dos seus sonhos. Como foi a profissão dos meus sonhos, né? Hoje, né, eu sou professor, mas também faço várias coisas que eu amo, incluindo ser professor, né? E tudo isso graças à universidade, que deu muita oportunidade para mim. E eu também quero ver você aqui, né? Ou no meu lugar, mais para frente, no futuro, como médico, como, né, enfermeira, como aí na profissão dos seus sonhos. Então, para isso, quero que você venha aqui para nossa plataforma. A gente tem grupo de estudos, né? Grupo de estudos, não é grupo de estudos, mas grupo de estudos. Temos aqui o grupo Master, né? Então, o grupo Master, que é o grupo A? São 20 horas de aula ao vivo. Então, olha só que você aprendeu em 32 minutos por aí, né? Em 20 horas de aula ao vivo, né? Por semana. Então, aqui você vai ouvir minha carinha bonita aí de outros professores aí por 20 horas, né? 20 horas de aula ao vivo. A redação que conta muito aí na nota do Enem. A gente tem uma correção por mês. Em 7 horas de sessão de perguntas e respostas ao vivo. Então, você manda, né, a pergunta lá, professor, por e-mail, nas outras plataformas, né? O professor demora uma época, uma era, anos, 1 milênio para te responder por e-mail. Até ele te responder, você já perdeu, já não tem mais dúvida. Então, aqui a gente tem 7 horas aqui, ó. 7 horas de sessão, a gente respondendo ao vivo as suas questões, as suas dúvidas. 2 horas de prática de escrita ao vivo com guia. Então, a gente vai escrever junto essa redação. E a gente tem que sair alguma coisa dela, tem que passar no Enem. Obrigatório, né? A gente não aceita outra resposta que não seja essa. Tem simulado do Enem, da FUVEST. Toda semana a gente quer ver como você se sai, né? Isso é muito importante, porque a gente quer que você conquiste aí sua vaga. Mas aqui você está no naipe, no pique. Se quer né, não passar no Enem, não é uma opção, né? Tem aqui o grupo Master Pro. 31 horas semanais de aula ao vivo, tarefas de casa no modelo Enem, monitoria respondendo todas as suas dúvidas, ou seja, ficou com dúvida? Tem um cara ali no WhatsApp, tem um cara ali no chat, rapidamente, para responder todas as suas dúvidas. Mentorias ajudando você a entender melhor todos os temas, respondendo todas as suas perguntas sobre ingresso nas universidades, ou seja, como ingressar na Unesp, na USP, né? Para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, aí tem a mentoria ali te ajudando. Uma correção é pouco, então, para isso, a gente fez 10 redações por mês para você, né? Então, 10 redações para ter certeza que você vai mandar bem aí na prova, né? Na redação, né? 2 horas de prática de escrita ao vivo com guia, ou seja, não é se você sozinho, então vai ter um guia ali te ajudando a escrever a sua redação. E simulados do Enem, do FUVEST, da Unicamp, toda semana. Curtiu a aula? Quer fazer parte do grupo, né, do grupo Master, no grupo Master Pro? Quer estudar aqui com a gente? Quer ouvir aqui minha carinha aqui, te explicando história toda semana, né, uma história completa? Então, vem com a gente, né? Manda já uma mensagem START, uma senha START, a gente bate um papo, a gente vai um papo para além da aula, né? Ali na descrição. E ainda eu te mando um presente. Eu mando um presente que eu mesmo escrevi, eu com o pessoal da Parta. Então, por hoje é só. A gente volta então ainda esta semana. A gente vai falar um pouco mais de Grécia Antiga, né? O período clássico, o período helênico. Eu espero você lá. Maravilha? Então, abraço forte para todo mundo.